venha como está. Não está errado eles virem como está. Mas o Evangelho exige mudança. O Evangelho exige transformação. O Evangelho exige a mudança de mente. Porque se eu tenho um alvo, se eu tenho um objetivo dentro do Evangelho, eu preciso abandonar as minhas convicções, os meus desejos. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu preciso não só batizar com a água do arrependimento. Eu preciso não somente me arrepender de palavras, em palavras, mas sim em atitudes. Quando eu começo a me arrepender mais do que derramar uma lágrima, mas sim em mudança de comportamento, Deus começa a trabalhar de uma maneira totalmente diferente comigo. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que você está diferente. Eu cansei de ouvir essa palavra, que a maior pregação não é a que eu leio, mas é a que eu vivo. Porque não adianta eu, pastor João, pastor Beto, pregar, mas se o nosso comportamento lá fora, quando nós estamos andando no meio dos ímpios, dos não cristãos, como eles darão crédito à nossa mensagem depois se eles viram o nosso comportamento? Por isso é muito importante que eu tenha sensibilidade de ouvir o Espírito Santo quando ele me repreender do meu modo de vestir, do meu modo de falar, do meu modo de andar, do meu modo de agir. Porque o meu comportamento, ele vai falar muito sobre a conversão daquele que está me vendo. Louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta que o irmão leu aqui, e que ele diz: vós sois cartas vivas de Deus. Ele não está dizendo para a igreja escrever uma carta para Deus, mas ele está dizendo: vocês são a carta de Deus para o mundo. O mundo vai ler vocês, o mundo vai ler vosso comportamento. Glória a Deus. Então comporte-se como se Cristo estivesse em vocês. Comporte-se como você queria que o seu filho se comportasse na tua frente, com respeito, com pudor, com temor. Eu não preciso bater nessa mesma tecla que nesses tempos que nós estamos vivendo, a igreja perdeu esses dois adjetivos, o temor e o pudor. Não se teme a Deus como temia antigamente. Não se tem pudor como tinha antigamente. Eu vi umas fotos esses dias de 1970 e poucos, das Assembleias de Deus. A igreja iniciava o culto todos de joelho, todos bem trajados. Não estou aqui pregando usos e costumes, mas estou dizendo que o meu comportamento fala que eu sou. O meu modo de agir é que vai pregar para o ímpio, é que vai pregar para o meu parente que não é convertido. Então, quando o profeta João Batista fala sobre arrependimento, ele está dizendo: muda o teu comportamento. Se você quiser ser um cidadão dos céus, se você quiser ser um morador da Nova Jerusalém, muda o teu comportamento, muda o teu pensamento. Aleluia. Glória a Deus. Parece uma palavra dura. Então aparecem alguns fariseus e vê João batizando. E João olha para eles e fala: raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto digno de arrependimento? Quando eu começo a retroceder o que eu era e começo a me tornar uma nova criatura. Eu começo a amar até mesmo aqueles que não me amam. Eu começo a suportar as necessidades do meu próximo. E João ainda dá umas pedradas dos fariseus e dos saduceus. Não queirais vós dizer para mim que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos até mesmo de uma pedra. Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, no versículo 11, João, que é o tema central dessa mensagem, João diz: eu na verdade vos batizo com água. Tem pessoas que acham que só depois que mergulhou a cabeça lá já está santo. Não. Ah, eu matei minha velha criatura. Não, a tua velha criatura você tem que matar todo dia. Porque se depender da minha carne, se depender da tua carne, você não estaria aqui. Mas aquele que vem após mim, o qual eu não sou digno de desatar o nó das suas alparcas, este vos batizará com Espírito e com fogo. Aleluia! Este vos batizará com Espírito e com fogo. E na nossa geração nós estamos apagando o fogo do Espírito. Tem pessoas que falavam em línguas, hoje já não fala mais. Tem pessoas que tinham os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, hoje já não tem mais. Porque nós queremos o fogo, mas nós não queremos aquele que nos batiza com fogo. Quando começa a doer, nós queremos parar, nós queremos estacionar. Nós queremos achar um culpado pela nossa fraqueza, pela nossa frustração. Eu não vou mais por causa de irmão A, de irmão B, de irmão C, porque o irmão falou isso, porque o irmão falou aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até o mais puro ouro é provado no fogo. A prata é refinada no fogo. A igreja no século passado foi provada no fogo. A perseguição tentou apagar o fogo da igreja. Não conseguiu. A igreja romana perseguiu e matou aqueles que tinham dons, aqueles que eram contra os seus dogmas e a sua teologia, mas não matou o fogo da igreja. Aleluia! Deus levanta Martim Lutero, ele faz um reboliço. A igreja católica persegue também e mata, mas não apagou o fogo da igreja. Queimaram William Tyndale no meio da fogueira, mas não apagou o fogo da igreja. Aleluia! Essa promessa vem acontecer em Atos 2, quando Jesus disse para os apóstolos que caem em Jerusalém: porque do alto sejais revestido com a promessa. Pegamos o exemplo do apóstolo Pedro, que antes de Atos 2, se você fazer uma análise, uma biografia da vida de Pedro, você vai ver um Pedro bipolar. Uma hora Pedrão era aquele homem que batia nas costas, que te dava tapa, que te oferecia um cafezinho. Outra hora Pedrão era aquele cara que tirava a espada, queria cortar a sua orelha. Uma hora Pedro queria resolver tudo na oração. Outra hora Pedro queria resolver tudo no braço. Mas agora, depois de Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, depois de revestido com o fogo do
O Pedrão já tem uma voz mais mansa. O Pedrão já tem mudança de mente. O Pedrão já tem mudança de comportamento. E quando todos os homens daquele local estavam os acusando de estarem bêbados, de estarem loucos, o Pedrão levanta com a voz mansa e começa a pregar para eles. Glória a Deus. Aleluia. Não sei quanto tempo durou a pregação, mas eu só sei que 3.000 almas foram salvas naquele dia pela pregação de um homem que outrora era bipolar, mas agora cheio do Espírito Santo, falava pelo Espírito Santo. Levítico 6:13. Levítico 6:13, o texto fala que para acender o candelabro, o incensário, os levitas tinham que toda manhã tirar as cinzas do candelabro, pegar aquelas cinzas e colocar para fora do arraial. E depois de limpo, eles tinham que pegar o azeite puro, derramar o azeite puro de novo e acender de novo o fogo. Aleluia. Nós estamos acostumados, pastores, pastor Beto, a ouvir pessoas assim, falar assim, deixa o fulano cantar, não faz mal não, deixa o fulano pregar, Deus usa quem Ele quer. Mas Nadab e Abiú foram acender o altar com fogo estranho. Glória a Deus. E Deus não aceitou. O texto vai dizer que caiu o fogo do céu, matou Nadab e Abiú instantaneamente, porque ofereceram um sacrifício errado diante do altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então quando Moisés, Deus dá essa lei a Moisés de como acender o incensário. E Moisés diz aos levitas como acender o incensário. Aleluia. Ele continua: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu preciso continuamente permitir que o Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo arda continuamente sobre o meu altar e não se apague, porque a Bíblia vai dizer que quem extinguir o Espírito Santo de suas vidas perde a promessa, porque o selo da promessa é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Não se importe que o irmão do lado vai dizer, o irmão do lado vai dizer o que vão achar de você. Se o Espírito Santo tocou em você no meio do culto, fala em línguas, pula, grita, profetiza, mas não apague a chama do Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Pedrão, para terminar a mensagem, ainda continua. Ei, vocês não estão entendendo. Essa promessa foi citada lá no livro de Joel, pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Os velhos terão sonhos, os novos profetizarão. Profetize, sonhe, deixe Deus falar com você. Não importa quem vai acreditar no teu sonho, não importa quem vai acreditar em você, mas Deus sabe que você é um vaso da mão dele, que você se permitiu que o Espírito Santo falasse com você. Deixe o Espírito Santo falar com você. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Tira as cinzas do pecado. Limpa toda a cinza do pecado. Joga para fora do arraial. As cinzas não vão servir para mais nada. Tira as cinzas. Agora acende de novo o fogo. Fala: vem, Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo vem. Vem, Espírito Santo. O fogo arderá
continuamente sobre o altar e não se apagará. Se em todos os séculos a perseguição não parou a igreja, se em todos os séculos a morte não parou a igreja, se em todos os séculos as doenças não parou a igreja, se em todos os séculos as pandemias que teve, aleluia, não parou a igreja. Não é uma conversinha mole, não é porque falaram de você, não é porque, aleluia, disseram que você é isso, que você é aquilo, aleluia, tentaram frustrar os teus planos, tentaram matar os teus sonhos, mas não apague o fogo do Espírito que está dentro de você. Aleluia! 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 Jesus, quando ele foi subir aos céus, em Atos 1, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar outro consolador igual a mim. E a Bíblia diz, para terminar, que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Se permita que o Espírito Santo toque em você nesta manhã. Se permita que o Espírito Santo reacenda o fogo dentro de você. Aleluia! Se possível fosse, sapateie. Pregue. Em tempo e fora de tempo. Para que chegar no último dia você vai poder dizer igual Paulo: o meu corpo pode estar preso. Não sei se dentro de uma prisão física ou dentro de uma doença. Mas você vai dizer: combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus, que bênção, né? Aleluia, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus batiza com o Espírito Santo e com? Espírito Santo e com? Com? Fogo. Está com medo de fogo? Põe esse pé, por favor. Vamos encerrar. Deus abençoe o pastor Beto, pastor Carlos, todos os irmãos que cooperaram conosco, em nome de Jesus. Tenham um domingo abençoado, viu? Começo de semana, debaixo da bênção de Deus. Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, durante a semana, vos serão acrescentadas. Tá bom? Terça-feira, culto na Gi. Aí, aquela lá, ó. Tá vendo? Vocês vão, não vão? Amém. Tá lá. Quem não aparecer, a gente vai cobrar depois, né, Gi? Porque na irmã Celina, não foi uma irmã, só as duas filhas. Que vergonha. Quem vai, diga amém. Amém. Cooperar, vamos estar lá no culto, adorando a Deus na casa da irmã, primeira vez, culto lá, vamos lá cooperar. Né, Tânia? Vamos lá cantar, adorar o nome do Senhor, mas Ciro, todos os irmãos, vamos adorar o Senhor. É pertinho aqui. A gente vai se encontrar 7h30 aqui, ó. 7h30, Senhor Beto. 7h30 de encontro na porta da igreja. É pertinho aqui, ó. 7h30 de encontro aqui, né, João? Amém. Aqui na porta da igreja é pertinho aqui, tá bom? Amém. Quem vai, diga amém. Amém. Filmar, né? Não, fazer filmar os irmãos aqui. Então, quero que vocês participem com a gente, tá bom? Não vamos fazer parte dos 9, não. Vamos ser aquele um que volta. Aquele um que prostra apenas para adorar, para agradecer. Pai querido, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores, por tudo que foi feito aqui nessa manhã. Senhor, leva o teu povo em paz, debaixo da tua bênção, que possamos estar novamente aqui à noite, te adorando novamente. Isso é bom para nós. Nós amamos estar em tua presença, Senhor. Abençoa grandemente tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que esteja com todos nós, permaneça desde agora para sempre. Amém. Amém. Com Com a paz do Senhor. Deus abençoe.